Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva e esta é a nossa aula de número 2, que tem como objeto de conhecimento operações com números naturais e inteiros. Detalhamento, potência de números inteiros. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E esta será a nossa aula de potenciação. Então, nós vamos aprender aí o que é potenciação, vamos trabalhar aí a parte de potenciação de números naturais e também potenciação de números inteiros. Lembrando que os números naturais são aqueles que a gente usa para conferir. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E os números inteiros são tanto os positivos como os negativos. E como o próprio nome diz, é inteiros, ou seja, não vale número com vírgula, não vale número com fração, tá bom? Números inteiros são os negativos, ok? Então, vamos iniciar aí pela definição, vamos lá. Na definição de potenciação, nós temos, seja A um número real e N um número natural, com N maior ou igual a 2. A potência de base A e expoente N é o número A elevado a N, tá ok. Então, vamos aqui dar uma olhadinha. Como é que funciona uma potência? Eu tenho a minha base, ó, que é este númerozinho aqui, ó. Tá? Aqui nós estamos representando pela letra A, tá? Mas pode ser qualquer número real. Aqui eu estou trabalhando com os números reais. São todos os números, basicamente, que vocês conhecem hoje, tá bom? Está elevado a um número natural N. Número natural N. Lembrando que o número natural é aqueles que a gente utiliza para conferir, ok? Elevado a N, tá bom? E como é que funciona, como é que a gente resolve uma potência? O N, ele vai me dizer quantas vezes o A vai se multiplicar por ele mesmo, tá bom? Então, só aqui como uma exemplificação rápida aqui para vocês. Se eu tenho um 2 elevado à terceira potência, ou ao cubo, significa que o 2, que é a minha base, vai se multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então, eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Entendam aí direitinho que eu não vou multiplicar 2 vezes 3. Não, multiplicar 2 vezes 3 é incorreto. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque o meu expoente aqui é 3. Se meu expoente fosse um 4, seria o 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 4 vezes. E aqui minha multiplicação é normal. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, aqui o meu resultado seria 8, tá bom? Aqui, representando, eu coloco N fatores. Por quê? Porque é meu N que vai me dizer quantas vezes o meu A vai se repetir. Tá bom, pessoal? Então, entendam aí novamente. Nós temos um número real A elevado a um número natural N. Lembrando, N, que é o meu expoente, ele vai me dizer quantas vezes a minha base vai se multiplicar por ela mesma. Ok? Até aí? Vamos agora conhecer os elementos da potenciação. Vamos lá. Indo aqui para os elementos da potenciação, nós temos a nossa base. Quem é a nossa base? É esse númerozão maior que aparece aqui. Tá bom? É ela que vai se multiplicar por ela mesma, ok? Nós temos o nosso expoente. Quem é o nosso expoente? É este númerozinho que fica bem em cima, tá? E ele vai me dizer quantas vezes a minha base vai se multiplicar, tá bom? Então, se aqui meu expoente é o 2, significa que o 8 vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Tá bom? Então, 8 vezes 8 é
64. E este meu resultado é o que nós chamamos de potência. A potência é exatamente o resultado da nossa operação de potenciação. Tá bom? Então aqui, só para indicar, o 8 ao quadrado indica a operação de potenciação. O 8, que se repete como fator, é chamado de base, é este númerozão aqui. O 2, que indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete, é chamado de expoente. E o 64, que é o resultado da operação, é chamado de potência, ok? Então aqui, ó, mais um exemplo, ó, nossa base, númerozão, que aqui é o 4. Nosso expoente é o númerozinho, que aqui é o 3. Então, se aqui é 3 o meu expoente, significa que o 4, que é a base, vai se multiplicar por ele mesmo, ó, 3 vezes. Tá bom? Então, vai ter 3 fatores, porque o meu expoente é um 3. Então, será 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Tá bom? Que a gente chama de potência, que é o resultado da operação. Aqui, ó, o 4 ao cubo, ou elevado à terceira potência, será a nossa potenciação. O 4, que é este nosso númerozão aqui, ó, é o que a gente chama de base. O 3, que é o nosso expoente, que vai me dizer quantas vezes minha base vai se repetir. E o 64, que é o resultado da minha operação, e nós chamamos de potência. Tudo bem? Então, aí a gente já aprendeu que temos a base, o expoente e a potência, que é o resultado da nossa potenciação, ok? Agora, a pergunta seguinte, você sabe por que a gente chama ao quadrado, quando é um número elevado ao expoente 2? Ou por que é ao cubo, quando a gente tem um número elevado ao expoente 3? Vamos lá que eu vou explicar para você. Vamos lá. O que significa o quadrado de um número, que é o mesmo do que uma base elevada ao expoente 2? Isso significa o quê? Ó? Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Vamos aí conhecer agora a representação geométrica, tá bom? Do elevado ao quadrado. Toda vez que a gente diz que um número está elevado ao quadrado, significa que nós temos um quadrado, tá? E a base ou os lados desse quadrado, tá? É igual a este númerozinho aqui, ó. Então aqui o que é 1 ao quadrado? É um quadrado com 1 de lado, ó. Se nós temos 1 de lado, lembrando que os quadrados possuem os lados iguais, tá? Então, significa que 1 ao quadrado também será 1, que um quadrado com base 1 possui apenas um quadrado, tá? Vamos aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Ó, 2 ao quadrado. O que significa o 2 ao quadrado? Significa que eu tenho um quadrado com 2 de lado, ó. E o 2 ao quadrado, ele possui quantos quadradinhos, ó? 1, 2, 3, 4. Então, 2 ao quadrado tem 4 quadrados, certo? 4 quadradinhos dentro dele. Então, lemos, ó. Lemos 2 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência, tá bom? Então, aqui agora vamos ver com o 3, ó. 3 ao quadrado, ó. Os lados do meu quadrado possuem 3, tá? Então, é como se fosse um quadrado que seja 3 por 3. Isso a gente utiliza muito em construção civil, tá bom? Então, ó, 3 por 3, ou 3 vezes 3, nós vamos ter 9. Basta a gente conferir aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então, 3 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. Tudo bem? Vamos agora saber o porquê que a gente chama de o cubo de um número. Quando a gente tem uma base elevado a 3, ou seja, quando o nosso expoente é igual a 3, tá? Quando nós temos o 3 como expoente, nós dizemos que a nossa base está elevada ao cubo, ou simplesmente elevada à terceira potência. Tá bom? A gente vai imaginar aqui um cubo. O que é um cubo? É um dado. É como se fosse um formato de um dado. Tá bom? E a gente tem 3 dimensões. E todas essas dimensões, certo? Aqui, por exemplo, 1 ao cubo. Significa que as dimensões desse meu cubo é 1. Tá bom? Então, se eu tenho 1 de altura, 1 de comprimento e 1 de largura, ó, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Tá bom? Aqui agora, com 2 e com 3, você vai conseguir visualizar bem melhor. 2 elevado ao cubo, certo? É um cubo com dimensões igual a 2, ó. 2 de altura, 2 de comprimento e 2 de largura. Tá? Então, 2 quadradinhos de altura, 2 quadradinhos de comprimento e 2 quadradinhos de largura. Então, basta te fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Este cubo, ele possui 8 cubinhos. Tá? Se a gente visualizar aqui, a gente vê, ó, que tem 4 em cima e 4 embaixo. A mesma coisa vale, olha, para o 3. Ó, 3 ao cubo é um cubo com 3 em suas dimensões. Tá bom? E aí, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E a gente lê que 3 elevado ao cubo, ou o cubo de 3, ou simplesmente 3 elevado à terceira potência. Tá bom? Lembrando que a gente viu aí o ao quadrado e nós vimos o ao cubo. Mas nas nossas potências, a gente tem elevado à quarta potência, elevado à quinta potência, à sexta potência, à sétima e assim por diante, tá bom? Nós só temos esses nomes especiais até o 3, tudo bem? Vamos aí a algumas observações especiais, observações importantes, tá bom? Qual é essa observação importante? Vamos à primeira aqui, ó. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. O que isso significa? Que se eu tenho 1 e ele está elevado a 1, meu resultado da minha potência é 1. Tá? A minha potência, que é o resultado da minha potenciação, é 1. Se eu tenho 2 e ele está elevado a 1, a minha potência será 2. Assim vale, por exemplo, aqui como nosso exemplo, para o 3, para o 4. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E todo número elevado a 0, diferente de 0, é igual a 1. Então, se eu tenho, ó, 1 elevado a 0, é 1. 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1 também. 4 elevado a 0 também é 1. A gente pode ter qualquer número. Se eu tiver aqui, ó, 1 milhão e ele for elevado a 0, também será 1. Ok? Porque todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Lembrando que essa propriedadezinha aqui está para os naturais, mas ela também é válida para outros conjuntos, como a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Aqui a nossa próxima informação aqui importante. Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Essas informações, pessoal, elas servem para vocês ganharem tempo. Como assim? Se eu tenho aqui, ó, uma potência 10 elevado à quarta potência,
Eu não preciso ficar fazendo toda a multiplicaçãozinha. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Não. Porque, de acordo com a minha propriedade aqui, basta eu colocar o número 1, ok? E acrescentar em zeros a quantidade que for o meu expoente. Então, se aqui meu expoente é um 4, eu vou acrescentar 4 zeros. Tá bom? Se aqui eu tiver 10 elevado à sétima potência, eu vou precisar fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes? Não. Certo? O que basta eu fazer? Basta eu colocar o número 1, ok? E acrescentar a quantidade de zeros que for o meu expoente. Então, se aqui meu expoente é 7, eu vou acrescentar 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui será o meu resultado. Ok? Vamos aí agora olhar alguns exemplos para que a gente consiga fixar melhor o nosso aprendizado aqui. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui. 3 elevado à quarta potência. O que significa? Que é o número 3 multiplicado pelo 3, 4 vezes. Então, observe aqui, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Peço, por favor, para vocês, o principal erro na potenciação é quando você, aluno, quer fazer só isso aqui, ó. 3 vezes 4. Isso está errado, tá? O expoente ele serve para lhe dizer quantas vezes a base vai se repetir, tá bom? Então, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27 e 27 vezes 3 é 81, tá bom? Aqui nossa letra B, 5 elevado à terceira potência, ou 5 ao cubo. O que significa o 5 ao cubo? É o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque meu expoente é 3. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. Tudo bem? 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é 125. Ok? Nossa letra C, nós temos, ó, 7 elevado a 0. Lembrando nossa propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Nossa letra D, 2 elevado à quinta potência. É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. Ok? E aqui a nossa letra E, 10 elevado à sexta potência. Basta fazer o que a gente aprendeu na nossa propriedade, né? Repete o 1 e coloca em números de 0 a quantidade do meu expoente. Então, se o meu expoente aqui é um 6, eu vou acrescentar 6 zeros. Ok? Então, pessoal, isso aí a gente está aprendendo inicialmente para os números naturais. Tudo bem? Agora nós vamos ver algumas coisas referentes com os números inteiros. Agora sim vamos para os positivos e os negativos. Vamos lá. Potenciação de números inteiros. Quando tratamos da potenciação de números inteiros com o expoente natural, lembrando, meu expoente ainda não é negativo. Sendo a base um número inteiro positivo ou negativo, temos dois casos a considerar. Vamos lá ver o primeiro caso. Primeiro caso, quando o meu expoente é um número par. Então, aqui
meu expoente é par. Meu expoente é meu númerozinho ali, ó. Quando ele é par, tá bom? No meu primeiro exemplo aqui, meu número é positivo. Se meu expoente é par, a minha potência também é um número positivo, tá? Se minha base é negativa e meu expoente é par, a minha potência é um número positivo, tá? Então, o que é que isso significa? Que quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo, ok? Então, nesse meu primeiro caso, se meu expoente for par, sempre a minha potência, ou seja, o meu resultado, será positivo, independente se a minha base for positiva ou negativa, ok? Vamos agora para o nosso segundo caso, quando o meu expoente é um número ímpar. Quando o meu expoente ele é um número ímpar, o que significa? Se a minha base for positiva, a potência tem o mesmo sinal da base, ou seja, também é positiva. Se a minha base for negativa, a potência tem o mesmo sinal da base, então ela também fica negativa. Tá? O que significa? Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Então, se a minha base for positiva, meu resultado será positivo. Se a minha base for negativa, meu resultado será negativo. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, resultado negativo. Ok? Vamos aqui a alguns exemplos para a gente praticar o que a gente está aprendendo aqui na nossa aula. Vamos lá. Nossa letra A. Aqui nós temos a nossa letrinha A. 2 elevado à quinta potência. Lembrando que o nosso 2 ele é positivo. E o que a gente aprendeu? Que se o nosso número, nossa base for positiva, o nosso resultado sempre vai dar positivo, né? Porque se meu expoente for par, certo? Vai dar positivo. E se meu expoente for ímpar, minha potência terá o mesmo sinal da minha base, que será também positivo. Então, eu já sei que meu resultado aqui também é positivo. Então, agora basta a gente fazer a nossa multiplicação da nossa base. Ó. É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. Ok? Agora aqui, ó, observe na nossa letra B que a nossa base é negativa. Então, se a nossa base aqui é negativa, olhei para o meu expoente. Meu expoente é ímpar. Se meu expoente é ímpar, minha potência, que é o resultado da minha potenciação, terá o mesmo sinal da base. Se a minha base é negativa, meu resultado também será negativo. E aí é 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? É o 3 vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vamos lá. Meu expoente ímpar, certo? Minha base aqui era negativa, meu resultado também será negativo. Vamos à nossa letra C. Nossa letra C, meu expoente é par. Lembrando, sempre que o nosso expoente é par, meu resultado é positivo. Então, aqui a nossa base era positiva, tá? Mas, mesmo que fosse negativa, nosso resultado também seria positivo por causa do meu expoente, aqui na nossa letra C. E aí o 5 será multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Como a gente viu que o resultado seria positivo,
Então, minha resposta é mais 625. Nossa letra D. Nossa letra D, ó, a gente vai relembrar da nossa propriedade que a gente viu dos números naturais, lá no início da aula, tá? A gente viu que todo número elevado a zero é igual a 1. E agora aqui a gente está confirmando isso também para os números inteiros, porque o 7 é negativo. E negativos são os números inteiros. Os positivos, os naturais, são sempre positivos, tá bom? Então aqui se é negativo, é os números inteiros. E a propriedade também vale para os números inteiros. Então, menos 7 elevado a zero também será igual a 1, pois todo número elevado a zero é igual a 1, ok? Nossa letra E. Ó, mais uma propriedade aqui, ó. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se aqui é mais 9, certo? Ou 9 positivo, elevado a 1 é igual a mais 9 também, tá bom? E aqui a nossa letra F, nós temos, ó, menos 1 elevado a 100, tá bom? E a gente sabe que 100 é um número par, certo? Então, todo número elevado a um expoente par, o meu resultado é positivo. E 1 elevado a 100 é menos 1 multiplicado por ele mesmo 100 vezes. Então, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Eu preciso fazer isso 100 vezes? Não. Por quê? Porque se eu pegar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, quantas vezes eu quiser, certo? Sempre o meu resultado será 1. Tá? 1 vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Então, não importa se aqui meu expoente é 100. Meu resultado sempre será 1. Ok? Agora, pessoal, nós vamos ver mais um pequeno detalhe. Tá bom? E quando o meu expoente é um número negativo? E agora, professor, o que eu faço da minha vida? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês que é bem facinho. Vamos lá. Quando nossos expoentes são negativos, agora vamos para os expoentes negativos. Nós só precisamos fazer uma tarefinha para transformar ele de negativo para positivo. E o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Antes disso, nós vamos observar um pequeno detalhe. Todo número, ele tem como se fosse um 1 como denominador. Tá, professor? Quem é denominador? É esse carinha que fica embaixo na fração. Tá? Em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Tudo bem? Então, todo número, quando ele é menos 2, é o mesmo do que menos 2 sobre 1. Tá? Aqui, 9. O 9 também é como se fosse um 9 sobre 1. Tudo bem? E quando a gente tem um expoente negativo, a gente tem uma tarefinha a fazer. Qual é? A gente vai inverter. O que está embaixo vai passar para cima e o que está em cima vai passar para baixo. Quando a gente fizer isso, o nosso expoente, que era negativo, passará a ser positivo. Ó, aqui eu tinha um 1 embaixo, ele veio para cima. E aí o menos 2 que estava em cima veio para baixo. Tudo bem? E o meu 2, que era negativo, agora é positivo. Diante disso, basta a gente resolver a nossa potenciação. Então, aqui nós temos o 1 e o menos 2 ao quadrado é 4. Aqui, o 2 que está em cima passa para baixo, o 3 que está embaixo passa para cima. Ok? Feito isso, meu expoente, que era negativo, passará a ser positivo. E aí, 3 ao cubo é igual a 27, 2 ao cubo é igual a 8. Aqui, o 9 passa para baixo, o 1 passa para cima. E aí, 1 é 1 e o 9 ao quadrado é igual a 81.
Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula e até uma próxima oportunidade. Até mais!